Antes de te contar tudo o que está rolando, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no tricolor paulista, com notícias quentes, bastidores reveladores e análises sem filtro. E claro, comenta aí o que você está achando do momento do São Paulo. Sua opinião é fundamental e sempre lida com atenção por toda a nossa equipe. Olha, o que acabou de acontecer nos bastidores do São Paulo Futebol Clube é daqueles acontecimentos que ninguém poderia imaginar. Uma movimentação inesperada, diretamente do alto escalão do clube, acaba de ser confirmada e está deixando a torcida completamente de cabelo em pé. Fontes internas revelaram detalhes bombásticos que podem mudar os rumos do tricolor em 2026. O cenário é tenso, as decisões estão sendo tomadas a toque de caixa e uma figura muito conhecida da torcida foi chamada às pressas para uma missão quase impossível: salvar o São Paulo de um desastre que se desenha a cada rodada do Paulistão. E tem mais. O novo presidente do clube resolveu agir com pulso firme e surpreendeu geral. Você precisa ouvir isso até o final, porque o que está em jogo é muito maior do que uma simples contratação. Agora sim, vamos direto ao que interessa. Harry Massis, o recém-empossado presidente do São Paulo Futebol Clube, já começou sua gestão com um movimento ousado e carregado de simbolismo. Durante a entrevista pós-final da Copinha, entre São Paulo e Cruzeiro, Massis não quis saber de esconder o jogo e confirmou aquilo que muitos já suspeitavam: Rafinha está de volta ao Morumbi. Mas não como jogador. O experiente lateral, que se despediu dos gramados em 2024, retorna ao tricolor com uma função inédita e estratégica. Uma peça-chave para tentar reverter o caos que o clube vive em 2026. A crise é real e profunda. No Campeonato Paulista, o desempenho do time é alarmante. 5 jogos, apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A pressão externa é imensa, mas internamente a tensão é ainda maior. A diretoria sabe que o fantasma do rebaixamento assombra, mesmo que pareça cedo. E é justamente por isso que a chegada de Rafinha tem um peso muito maior do que o de um simples reforço no departamento de futebol. Ele vem para assumir o lugar deixado por Muricy Ramalho, que se afastou recentemente, e deve ser o elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Harry Massis, que já vinha sendo cobrado por posturas firmes desde que assumiu, resolveu agir com o coração e com a razão. Ele afirmou sem titubear: "É uma pessoa que eu gosto muito. Lá atrás eu já tinha falado o nome dele. Ele vai mudar muito o SPFC. Vai ser o elo entre jogadores e diretoria, principalmente jogadores que ele é muito querido." Essas palavras refletem não só confiança, mas também uma tentativa clara de reconstruir um ambiente rachado dentro do clube, algo que já vinha sendo apontado por diversos jornalistas que cobrem o dia a dia do São Paulo. Mas será que isso será suficiente? O torcedor sabe que o buraco é muito mais embaixo. A chegada de Rafinha é simbólica, é verdadeira, é emocional, mas o momento do São Paulo exige mais. Exige um choque de gestão, uma nova mentalidade e, acima de tudo, um planejamento urgente para evitar que o clube mergulhe em um dos períodos mais sombrios de sua história recente. Não é exagero dizer que 2026 pode definir o futuro do tricolor pelos próximos anos. E com um elenco que não engrena, uma torcida cada vez mais impaciente e uma diretoria sob fogo cruzado, o cenário é de alerta máximo. O torcedor se pergunta: o que exatamente Rafinha vai fazer? Qual será seu poder de decisão dentro do departamento de futebol? Ele terá autonomia para interferir em escalações, contratações e planejamento técnico? Ou será apenas um nome forte para acalmar os ânimos e manter o grupo unido? Essas perguntas ainda não têm respostas claras. O que se sabe é que o ex-lateral chega cercado de respeito dentro do elenco e com bom trânsito entre os líderes do vestiário. E isso, neste momento, pode ser o primeiro passo para recuperar a harmonia que tanto falta.
Vale lembrar que Rafinha sempre foi um jogador de postura firme, liderança incontestável e voz ativa. Durante sua passagem como atleta, ele não se esquivava de entrevistas e frequentemente defendia o grupo diante de críticas pesadas. Agora, do outro lado da linha, ele poderá usar essa mesma personalidade para cobrar, direcionar e, principalmente, proteger os jogadores dos ruídos externos que têm atrapalhado tanto o ambiente interno do clube. É claro que essa decisão não agrada a todos. Há quem critique o fato de que o São Paulo recorre, mais uma vez, a nomes conhecidos e queridos da torcida, mas que ainda não provaram sua capacidade fora das quatro linhas. Muricy Ramalho, apesar de toda sua experiência, enfrentou dificuldades recentes no cargo. E agora Rafinha, sem experiência na função, assume uma batata quente. É um risco, mas é também um voto de confiança em alguém que representa valores importantes para o clube. Por outro lado, a movimentação de Harry Messis também mostra algo positivo. Ele não está disposto a ficar parado. Ao contrário de gestões passadas, marcadas pela lentidão e pela omissão, o novo presidente já começa a dar sinais de que pretende agir com velocidade. E isso, para um clube que está em crise, pode ser a diferença entre afundar de vez ou começar a reagir. É cedo para julgamentos definitivos, mas a primeira impressão é de alguém que quer deixar sua marca. O torcedor, no entanto, continua sedento por reforços dentro de campo. Até agora, a diretoria pouco se movimentou no mercado, e as carências do elenco são visíveis. Faltam peças de criação, faltam alternativas no ataque, e até mesmo o sistema defensivo, que outrora era sólido, vem mostrando fragilidades preocupantes. Rafinha pode ajudar nos bastidores, mas o que a torcida quer mesmo é ver bola na rede e vitórias no placar. A expectativa agora é que, com Rafinha no comando do futebol, haja uma reorganização nas decisões do departamento. As próximas semanas serão decisivas. Há especulações de que ele já sugeriu nomes para reforçar o elenco e que participará diretamente das próximas contratações. Isso pode ser benéfico, desde que haja critério, planejamento e, acima de tudo, respeito ao orçamento do clube, que ainda vive apertos financeiros. Também é importante observar como o restante da diretoria vai reagir à chegada de Rafinha. Afinal, ele não é unanimidade entre os cartolas. Há quem questione sua falta de experiência administrativa e sua possível interferência em decisões técnicas. Mas se ele conseguir, de fato, unir o grupo e recuperar a confiança interna, já será um grande avanço. No futebol, ambiente e confiança contam, e muito. O São Paulo vive um momento decisivo. A torcida está machucada, mas ainda acredita. Cada decisão, cada escolha e cada gesto da diretoria será analisado com lupa. E a chegada de Rafinha, além de simbólica, carrega também uma enorme responsabilidade. Ele não pode errar. E Harry Messis, ao apostar nele, também assume um risco que pode definir sua gestão. Se você chegou até aqui, quero saber a sua opinião. Você acredita que Rafinha pode ser o homem certo para mudar os bastidores do São Paulo? Ou essa é mais uma decisão emocional que pode custar caro ao clube? Comente aí embaixo. Sua participação é muito importante. E para finalizar, aqui vai minha opinião sincera. Eu vejo essa escolha com um misto de otimismo e preocupação. O otimismo vem da figura do Rafinha, que, desde que chegou ao São Paulo como jogador, sempre mostrou profissionalismo, espírito vencedor e uma liderança nata dentro e fora de campo. Ele é um cara que entende o peso da camisa, que conhece o vestiário, que tem bom relacionamento com os atletas e que sabe como blindar o elenco em momentos de crise. Isso, por si só, já é algo que pode fazer uma enorme diferença nesse ambiente conturbado que o tricolor vive hoje. Ter alguém com esse perfil no coração da gestão de futebol pode ser justamente o empurrão necessário para o clube reencontrar o equilíbrio emocional e a disciplina interna. Por outro lado,
É impossível ignorar a preocupação legítima que paira sobre essa decisão. O momento que o São Paulo atravessa não é para apostas ou decisões baseadas apenas em afinidade ou nostalgia. A gestão do futebol moderno exige preparo técnico, experiência administrativa e habilidade para lidar com as complexidades do dia a dia de um clube gigante, que convive com pressão, dívida e uma torcida exigente. Rafinha, até o momento, não demonstrou publicamente nenhuma experiência concreta em gestão esportiva, nem passou por um processo de transição mais estruturado para assumir essa função. Isso acende o alerta. Será que ele está preparado para encarar a parte fria, burocrática e estratégica do cargo? Além disso, é importante analisar o risco da romantização excessiva que vem sendo comum no São Paulo nos últimos anos. Toda hora se busca ex-jogadores ou nomes do coração da torcida para cargos importantes, como se isso por si só bastasse. E, infelizmente, nem sempre o carisma e a história dentro de campo se traduzem em competência fora dele. O futebol brasileiro está cheio de exemplos de ídolos que fracassaram como dirigentes por falta de preparo ou por não saber separar o emocional do profissional. A gestão de um clube como o São Paulo exige decisões impopulares, cortes duros e estratégias de longo prazo. Será que Rafinha está pronto para isso? Minha esperança é que essa decisão represente mais do que um movimento simbólico. Que Harry Massis esteja apostando não apenas em um nome conhecido, mas em alguém que esteja se preparando nos bastidores, que esteja cercado de profissionais competentes e que tenha liberdade para agir com firmeza, sem se tornar apenas uma peça decorativa no departamento de futebol. Se Rafinha tiver esse respaldo e, principalmente, mostrar capacidade de aprender e evoluir na função, pode ser sim o início de uma virada no São Paulo. Mas se for mais uma tentativa de estancar uma crise com medidas populares e superficiais, o tiro pode sair pela culatra. E o tricolor não tem mais margem para erro. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto. Aqui é conteúdo de torcedor para torcedor, com respeito, emoção e responsabilidade. Vamos juntos acompanhar cada passo do tricolor em 2026. Até a próxima, Nação Tricolor!